Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Hoje, então, será a nossa última mensagem no maior capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 15, e no mesmo assunto que é o tema da ressurreição dos mortos. Inclusive, alguns irmãos me procuraram dizendo que estavam com sono, né? Então, cuidado para você não dormir na mensagem e acordar na glória, tá certo? Na ressurreição. Ô, glória, né? 1 Coríntios, capítulo 50, a partir do verso... capítulo 15, a partir do verso 50 até o verso 58. Por fim, então, Paulo vai responder a pergunta sobre a ordem dos acontecimentos finais, ok? Paulo diz assim, então, inspirado pelo Espírito Santo: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra e continua nos abençoando nesta noite ao meditarmos na Tua vontade. Te rogamos que ela nos fale ao coração por meio do Teu Espírito Santo, que é o ministro interno, que conhece os nossos corações. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como será o dia da ressurreição? Esta era uma pergunta que talvez permeasse a mente dos irmãos da igreja de Corinto. Os irmãos lembram bem que Paulo vem tratando de muitos assuntos com a igreja de Corinto, mas ele dedica um tempo maior, que é a questão da ressurreição. E por que Paulo faz isso, irmãos? Pela preocupação que Paulo tinha em, não crendo na ressurreição, os irmãos de Corinto vivessem uma vida vã, uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida onde talvez o sentido e o propósito dela fosse desfrutar destas coisas aqui, como se amanhã o dia fosse acabar, então nós temos que viver aqui intensamente. Observe que este é o espírito, né, deste mundo, talvez influenciado pela cultura grega, e quem sabe até, pensando mais profundamente até antes dos gregos, o anseio do coração, né? Aquela ideia de comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então as pessoas dizem assim: qual o propósito então da vida? O propósito da vida então é ser feliz. Então tudo que eu puder fazer para ser feliz eu vou fazer. Então se ser feliz para você é viajar, você vai investir
boa parte dos seus recursos em viagens, se ser feliz para você beber, escutar boa música, e frequentar shows e baladas, seja lá, então eu vou viver isso intensamente. Bem, Paulo diz que há uma vida após a morte. Na verdade, Paulo diz não apenas uma vida, mas ele fala de uma eternidade após a morte. As Escrituras apresentam isso. E que a eternidade que nós vamos viver tem tudo a ver com esta nossa vida aqui presente, a forma como nós dedicamos a esta vida que Deus nos deu. Alguns, talvez influenciados, pelos gregos na igreja de Corinto, acreditavam então que tudo aquilo que fosse desejo da carne deveria ser cumprido na vida das pessoas. Então, essa ideia de comamos e bebamos, e vivamos, a ideia dos epicureus, dos estoicos, era muito forte. E para os gregos, como o espírito é o que valia, a carne para nada aproveitava, então eles poderiam ceder às paixões, aos desejos. É mais ou menos a ideia greco-romana do carnaval. O que é o carnaval para o mundo grego-romano? É a ideia do tudo é permitido naqueles dias. Você já percebeu? Eles entregam a chave a um rei, a quem eles chamam de Momo, e as chaves da cidade, e a partir daquele momento tudo é permitido. Você pode colocar para fora todos os desejos do seu coração, sem freio, sem filtro, sem nada, e viver tudo intensamente, desde que quando chegar a quaresma, você entre num processo de purificação. Isso é o que permeia a mentalidade de muitos brasileiros. É por isso que no carnaval muitas pessoas se soltam e vivem à toa, e não à toa, nós vemos depois muitas famílias destruídas, casamentos que se acabam, doenças sexualmente transmissíveis, pessoas que entraram no mundo da bebedice, das drogas, entre outras coisas ruins que este período traz. Para o grego, a carne deveria usufruir de todos os prazeres com toda a intensidade, porque a carne nada se aproveita. O apóstolo Paulo, então, rebatendo esta visão de vida, Paulo fala a respeito do nosso corpo, e que nós vamos ressuscitar neste corpo, mas será um novo corpo. E aqui especialmente falando aos cristãos de Corinto, Paulo lembra que é necessário, portanto, que o nosso corpo, como uma semente, seja colocado sobre a terra e morra, assim como a semente também morre, mas depois vem o fruto. Especialmente falando aos cristãos, Paulo diz, é necessário que esse corpo que viu a corrupção, a degeneração natural, resultante do pecado, receba uma imortalidade, uma incorruptibilidade, ou seja, nós que cremos no Senhor, receberemos um novo corpo, sem nenhuma mancha do pecado, sem nenhuma mazela do pecado, para desfrutarmos uma eternidade toda na presença do Senhor. Se os homens hoje vivem baseado nessa ideia de que vamos celebrar porque amanhã o mundo vai se acabar, nós cristãos temos uma esperança excelente. Nós vamos dizer, nós vamos celebrar uma eternidade toda, e essa celebração nunca se acabará. Louvado seja o Senhor por isso. Porque nós cremos que Deus nos dará um novo corpo e nós viveremos eternamente numa nova terra, onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem luto, nada resultado do pecado alcançará as nossas vidas. E se aqui a gente já é capaz de desfrutar de muitas coisas boas, nem imaginemos o que está reservado para nós na eternidade, nem imaginamos o que está reservado para nós na eternidade. Se você pensar nos melhores lugares que você já viu, lembre, os melhores lugares que você já viu nesta vida, com esses seus olhos aí, esses lugares são manchados pelo pecado. Se você já desfrutou das melhores comidas,
as comidas também foram manchadas pelo pecado, porque toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas na eternidade, nós desfrutaremos de prazeres que o pecado não tocou, que o pecado não manchou, que o pecado não feriu. É por isso que a nossa esperança de desfrutar das maravilhas de Deus não está concentrada nesta vida, mas estão concentradas as nossas esperanças numa vida eterna. Nós vamos ter uma eternidade para viver numa nova terra, para comermos o melhor da terra, para vivermos num ambiente de total segurança. Talvez hoje você pense assim: eu gostaria de morar numa cidade que não tem violência. A nova terra é o lugar que você tanto almeja. Aí eu queria morar numa vizinhança onde não tivesse briga. Na Nova Jerusalém, essa cidade está reservada para você. Aí eu queria morar num lugar onde não houvesse injustiça. Você vai morar num lugar onde reinará o Rei da Justiça, o próprio Senhor. E digo mais aos irmãos: nós vamos desfrutar como quem mergulha dentro do próprio Deus. Se nesta era o Espírito Santo habita em nós, Deus habita dentro de nós, na eternidade nós habitaremos no próprio Deus, porque toda a cidade é feita para a glória de Deus, toda a cidade exala o perfume do Senhor, e a justiça e a graça e a misericórdia do Senhor. Os irmãos de Corinto agora então têm uma outra curiosidade: como isto vai acontecer? E será que nós veremos estas coisas acontecerem? Paulo diz assim: isto afirmos, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir aqui tem a ver com morrer, ok? É uma forma, né, de lidar literalmente com o tema da morte com mais leveza, né? Uma característica linguística. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é que haverá pessoas que ouvirão a trombeta ressoando. A maioria dos cristãos vai morrer. Mas se Jesus voltar agora, por exemplo, nós que cremos no Senhor, nós não dormiremos. Seremos levados pelo Senhor ainda vivos, ok? Então haverá um grupo, um remanescente, que verá este grande mistério. Mas transformados seremos todos. Ou seja, até mesmo aqueles que estiverem vivos no dia em que a trombeta soar, terão milagrosamente os seus corpos transformados, bem como aqueles que já morreram também terão seus corpos transformados milagrosamente. Isto por quê, irmãos? Porque os corpos dos que já morreram estão já em estado de decomposição. É o que o apóstolo Paulo fala de corrupção, né? Ou de corruptibilidade. Os que já morreram estão os seus corpos num estado de putrefação, de decomposição. O pó volta ao pó. E claro, para que eles ressuscitem no novo corpo, que será baseado no mesmo corpo, vai acontecer também um milagre. Então serão 2 milagres diferentes que acontecerão neste grande dia. Os que já morreram, até mesmo aqueles que morreram já há muitos anos, que não há mais vestígios dos seus corpos, terão seus corpos ressuscitados. Aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram em tragédias onde houve incêndios, né? Nós tivemos agora uma tragédia lá em Vinhedo, São Paulo, e muitos corpos nem estão em condições de serem reconhecidos, né? Por conta da gravidade do incêndio após o desastre tão terrível, né? Ali haviam cristãos também, irmãos nossos, inclusive, que no dia da grande ressurreição, junto com aqueles que também não são cristãos, mas aqui falando especialmente aos filhos de Deus, terão seus corpos ressuscitados.
e ressuscitados agora perfeitos, plenos. Você já imaginou esse milagre? Será algo extraordinário, irmãos. O mar dando seus mortos, pessoas que nós nunca vimos sendo ressuscitadas quando a trombeta soar, segundo o apóstolo Paulo, a última trombeta. E isso será, irmãos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Você já imaginou, irmãos, que coisa extraordinária? Coisas de segundos. As pessoas irão ressuscitar aquelas que já morreram, e aquelas que estão vivas terão seus corpos transformados de corpo corruptível em corpo incorruptível. A trombeta soará, diz o apóstolo Paulo, verso 52, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, aqui ele se refere aos que estiverem vivos, né, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui duas características deste novo corpo que nós receberemos. Ele será incorruptível, e aqui quando Paulo fala de incorruptível, ele está se referindo a todas as mazelas resultantes do pecado que não mais acometerão as nossas vidas. Então nós receberemos um corpo pleno, perfeito, sem nenhuma deficiência, sem nenhuma moléstia, sem nenhuma doença, sem nada que o limite. E a imortalidade, porque nós receberemos um corpo que não mais entrará num processo de envelhecimento e morte. Irmãos, como isto vai acontecer, eu não sei. Mas o apóstolo Paulo está afirmando, inspirado pelo Espírito Santo, que nós receberemos um corpo que não irá envelhecer. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Porque o envelhecimento é um processo que todos os dias nos lembra a falência, né, dos nossos corpos, a degeneração dos nossos corpos. Basta a gente viver que a gente vai percebendo isso. Que à medida que o tempo vai passando, nós vamos enfrentando as limitações que a idade vai trazendo num processo natural de degeneração dos nossos órgãos, dos nossos corpos em geral. Nós, então, agora, na ressurreição, seremos transformados de tal forma que receberemos um corpo que não envelhece. Eu não sei qual a idade que nós teremos, mas nós teremos a plenitude da vida, do vigor, da força. Nós receberemos um corpo cheio da plenitude e sem nenhum toque, sem nenhuma mancha que o pecado pode trazer, trazendo limitação aos nossos corpos. E quando este corpo, verso 54, corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Observe então os versos, finalzinho do verso 54 e também 55. Paulo está citando aqui dois textos, né, importantes. Ele está citando Isaías, capítulo 25, verso 8, e está citando Oséias, capítulo 13, verso 14. A palavra diz assim: tragada foi a morte pela vitória. E ainda um cântico: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão era como se fosse uma vara, né? Longa, com uma ponta de ferro que servia para tanger os bois, né? A gente não tem o hábito, né, da pecuária, né, nem da vida do campo em geral, então a gente não conhece muito essas figuras, mas a sociedade antiga, né, era muito rural, né, majoritariamente rural, conhecia muito bem essa figura. A morte é como se ela tivesse o tempo todo nos espetando, né? É como se ela tivesse o tempo todo nos ferindo.
E isso tanto na vida social, né, quando nós vamos vendo as pessoas próximas a nós morrendo, como também na nossa própria vida, né, quando nós vamos envelhecendo, nós vamos sentindo cada vez mais próximo a chegada, né, da morte, é uma coisa natural. Mas haverá um momento em que a morte será tragada pela vitória. Irmãos, que vitória que Paulo se refere? A vitória de Cristo que ressuscitou e que também nos ressuscitará, nos garantindo então a autoridade sobre a morte. Quando nós recebermos um novo corpo incorruptível, nós vamos estar dando um beijinho no ombro da morte, para a morte. Já imaginou isso? A gente vai olhar para a morte com desdém. A gente vai olhar para a morte e vai dizer assim: perdesse. Se tem um inimigo, né, que o homem teme, né, é a morte. As pessoas dizem assim: para tudo na vida há jeito, menos para morte, né? A gente cresceu ouvindo isso. Você já imaginou você desdenhar da morte? Você que vai dizer, chamar ela de amostradinha, né? E dizer a ela que a hora dela está chegando. Tragada foi a morte pela vitória. Haverá o dia em que a morte receberá, assim como ela, na ressurreição de Cristo, já foi vencida, haverá o dia que nós também venceremos a morte. Assim como a cruz e a morte não foram capazes de deter o nosso Salvador, haverá o dia também em que a morte receberá o nosso desdém. Nós seremos vitoriosos sobre ela e vamos ver a morte morrer. A morte será lançada num lago que arde com fogo e enxofre. E quando a morte morrer, ela não mais terá condição nenhuma, porque já morreu, de atingir aqueles a quem Deus escolheu para viver a eternidade com Ele. Ou seja, não haverá mais morte. Irmãos, nós não temos noção do que é isso. E eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir junto com vocês que essa é uma esperança que só as Escrituras nos trazem e que é algo fora daquilo que a nossa mente pode compreender. Nós nascemos num corpo corruptível e nós vamos crescendo, enfrentando a realidade da morte. Não é verdade? Então, para nós imaginar um mundo sem morte é algo que nos deixa assim surpresos, boquiabertos, talvez até num certo nível, entendam bem, incrédulos até. Num certo nível até incrédulos. Porque tudo que está ao nosso redor, todos os seres vivos, nós vemos nascer, crescer e morrer. Tudo. A gente cria um animal, por exemplo, né, e se não for um papagaio, né, um louro, que geralmente vive uns 90 anos, a gente vai ver morrer, não é? Então, você cria um cachorro, você já sabe. Quando você quiser criar um cachorro, você sabe que o tempo dele de vida é limitado, né? E você vai enfrentar a realidade da morte do seu pet, né? Um gato, dizem que tem 7 vidas, mas morre também, o danado, né? Então, você vai enfrentar essa realidade. A gente vê as plantas que a gente criando, morrendo, né? A gente lida com essas coisas o tempo todo. E chega um momento em que nós precisamos ir aos enterros. Às vezes, quando a gente é criança, os nossos pais nos privam, né, de irmos para os enterros. E quando morre alguém da família, a gente diz que virou uma estrelinha, né, que foi morar com o papai do céu, tal. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo que enfrentar a realidade da morte. E chega um momento em que a gente perde os nossos pais. Quem dos irmãos aqui já perdeu os pais? Levanta a mão aqui. Perdeu pai, perdeu mãe. Pronto, boa parte dos irmãos. Então é quando a gente leva talvez o grande choque da vida, não é? Talvez um dos dias mais difíceis da vida de alguém é quando se perde pai ou se perde mãe. E depois nós vamos começar a enfrentar a realidade de perdermos as pessoas contemporâneas a nós, os nossos amigos. E se tem coisa que mais bate assim a porta do nosso coração, no sentido de
temer a morte é quando nós vemos pessoas da nossa idade falecendo. Os nossos amigos com quem nós convivíamos, que gastávamos nosso tempo, irmãos, primos. Então, essa realidade vai se aproximando de nós. Então, vejam, irmãos, desde a nossa infância até nós morrermos, nós lidamos com a realidade da morte. E nem que seja a nossa, nós vamos ter que lidar. Mas a Bíblia nos diz que haverá uma eternidade sem morte. Você já imaginou isso? Talvez não, eu também não imagino, mas acredito pelas Escrituras. E essa alegria as Escrituras nos dão. Se a morte veio como consequência do pecado, como nós receberemos um novo corpo incorruptível e os nossos pecados todos foram cancelados em Jesus Cristo, a graça de Deus nos garante que na Nova Jerusalém não haverá morte. De todas as mazelas deste mundo, a maior delas é a morte. A maior delas. Se a gente pensa, por exemplo, em criminalidade, nada mais terrível no crime do que tirar a vida. A gente diz assim, roube tudo, mas não tire a vida. Leve o celular, leve o carro. Roube a casa, mas não tire a vida. O nosso Código Penal atribui a punição maior a crimes contra a vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Mas um dia a morte, de uma forma ou de outra, levará as nossas vidas. Mas entenda bem, haverá um tempo e uma eternidade em que a morte não mais existirá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós aguardamos o grande dia em que não mais receberemos o aguilhão da morte. Vamos dizer para a morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo conquistou para nós a vida eterna e agora, por causa de Jesus, pela graça de Jesus, pelo poder de Jesus, todos aqueles que creem no seu nome e na obra que ele fez, passarão da morte para a vida. Não mais verão a morte. A morte foi nossa inimiga na primeira etapa das nossas vidas. Esta é a menor, mas haverá um tempo em que a morte não mais existirá, porque Cristo nos garante a vitória pela sua morte e a sua ressurreição na cruz do Calvário. Qual então, irmãos, a recomendação que o apóstolo Paulo traz aos irmãos em Corinto, diante disto? Portanto, amados irmãos, sede firmes. Vamos ler todos juntos o verso 58, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Amém. Louvado seja Deus. Então Paulo diz para os irmãos de Corinto: irmãos, continuem trabalhando, continuem firmes, continuem abundantes, continuem inabaláveis na obra do Senhor, porque todo o trabalho que vocês têm executado, vocês têm exercido no Senhor, não é vão. Às vezes é cansativo, às vezes é duro, às vezes é desgastante, mas não é vão. Nós estamos trabalhando para a eternidade, não pela eternidade, pois Cristo já nos garantiu, mas estamos trabalhando para a eternidade. Haverá uma eternidade onde não haverá mais trabalho, no sentido que nós temos hoje. Portanto, aqui é o tempo de nós servirmos ao Senhor, de nós sermos abundantes no serviço do Senhor, firmes no serviço do Senhor, inabaláveis. Talvez o apóstolo Paulo escreveu isso porque alguns irmãos, preocupados com essa questão da ressurreição, estavam deixando de trabalhar na igreja de Deus.
deixando de servir, talvez preocupados com o que aconteceria no futuro, na eternidade. Paulo diz: irmãos, fiquem tranquilos, trabalhem no reino do Senhor, trabalhem na obra do Senhor, invistam suas vidas na evangelização, no serviço, na comunhão, no discipulado, na adoração, nos ministérios que Deus colocou em suas mãos, seja ser um diácono, um presbítero, um pastor, um líder de grupo pequeno, seja o que for, continue trabalhando, porque tudo que nós fazemos para o Senhor tem valor, tem valor. Deus se alegra nos seus servos, nos seus trabalhadores fiéis. Há uma coroa reservada para nós, uma coroa de glória, há um galardão reservado para nós, para todos aqueles que amam ao Senhor e que servem ao Senhor com alegria. Deus recompensará cada um de nós à medida da nossa fidelidade no seu trabalho. O céu é uma garantia de todos os filhos de Deus, os crentes no Senhor, que foram salvos pela graça de Deus. Mas o peso da coroa, irmãos, será diferenciado para aqueles que se desgastam para o serviço do Senhor, mesmo na sua limitação de tempo, mesmo na sua limitação de saúde, mesmo na sua pouca condição, talvez até mesmo a cultural, mas tudo que nós fazemos com dedicação para o Senhor e de coração para o Senhor, Deus está guardando como quem guarda pérolas, diamantes, para colocar numa coroa que todos nós receberemos do próprio Deus, pelo serviço que nós prestamos. Por que isto é tão importante, irmãos? É porque através desse trabalho abundante, deste trabalho firme, que nós estamos aqui hoje. Nós oramos louvando a Deus e clamando pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e amanhã, dia 12 de agosto, estaremos completando 165 anos de igreja, desde que Ashbel Green Simonton chegou em terras brasileiras em 1859 para dedicar-se ao Senhor. Por pouco tempo de vida, acometido por uma grave doença, e não conseguiu dar prosseguimento ele mesmo, mas deixou um legado que fez com que 165 anos depois nós estivéssemos aqui celebrando o nome do Senhor. Havia muitos lugares para Simonton ir, pessoas que formaram equipe com ele foram para outros lugares até mais confortáveis. Aprove ao Senhor direcionar Simonton para esta terra, para as terras brasileiras. E de onde Simonton veio, irmãos? Dos Estados Unidos da América. Parte do presbiterianismo veio da Inglaterra e da Escócia, chegando até os Estados Unidos da América. Mas como chega, irmãos? Através da Europa. E quando nós lembramos da Europa, nós lembramos da igreja de Corinto, que estava situada nas regiões da Caia, da Macedônia, que nós conhecemos como Europa nos dias de hoje. Esses irmãos aqui de Corinto foram firmes, abundantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não era vão. Talvez esses irmãos em Corinto nem conseguiam ter ideia da grandeza do que o apóstolo Paulo estava falando. A igreja ainda era pequena, de certa forma. Não era uma igreja grande. A igreja estava na região da Ásia Menor e parte da Caia e da Macedônia. Mas não era uma igreja grande ainda, forte. Esses irmãos de Corinto, e até mesmo talvez o apóstolo Paulo, não tivesse dimensão do que seria a igreja do Senhor 2000 anos depois, quando nós estamos aqui celebrando o aniversário da nossa igreja, que de 2000 anos tem 165. Eles não tinham a mínima ideia do que estavam dizendo. Mas, irmãos, entendam, hoje nós estamos aqui, somos uma igreja pequena, e às vezes nos bate o desânimo, porque nós poderíamos ser uma igreja maior, porque nós... Eu creio também, irmãos, mas a palavra que eu trago para os irmãos é a mesma que o apóstolo Paulo traz. Sejamos firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Como tem sido a sua vida em termos de ministério na igreja do Senhor? Em qual ministério você trabalha? Aonde você está envolvido? Onde você tem desempenhado o seu serviço?
O crescimento da igreja, irmãos, depende da ação, da atitude de cada parte do corpo. Não pode uma parte ficar com um peso maior e a outra parte ficar leve. Todo o corpo precisa trabalhar em função do seu próprio crescimento. Portanto, você é parte importante e fundamental. Empenhe-se num ministério. E se você já está envolvido em algum ministério, procure servir ao Senhor com alegria. Procure servir ao Senhor com vigor, com fé, fazendo as coisas como se fosse para o próprio Jesus. Seja limpar uma cadeira, lembre que quando você limpa uma cadeira, pode ser o próprio Senhor que está sentando naquela cadeira. Quando você faz o lanche, pense no lanche assim, como se Jesus fosse comer nesta noite conosco. Você faria o melhor, não é verdade? E quando nós pensamos assim, nós podemos fazer uma música melhor para a glória de Deus, uma pregação melhor para a glória de Deus, o serviço dos diáconos é melhor para a glória de Deus, dos presbíteros para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos com excelência, porque nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Agora, por que Paulo fala sobre isso no final de um texto onde o tema principal abordado é a ressurreição? Aqui é curioso e eu gostaria de trazer para os irmãos o que eu acredito. Eu creio que quando a gente pensa sobre o tema vida após a morte, né, ressurreição, essa temática nos faz refletir sobre aquilo que nós queremos ser nesta etapa da vida. Quais os propósitos de Deus para esse tempo que nós estamos aqui? Porque esse é o tempo que Deus nos deu, é o hoje. É o hoje. Quando nós pensamos que há uma eternidade que não é morrer e acabou, que nós vamos prestar contas da nossa vida, quando nós pensamos, irmãos, que todos nós ressuscitaremos, nós passamos a repensar como nós podemos viver estes dias que Deus nos deu aqui da melhor forma possível para a glória dele. Como nós podemos remir o nosso tempo, como nós podemos fazer mais e melhor para a glória de Deus. Como nós podemos viver nesta vida, uma vida santa, agradável a Deus, que o glorifica e que o honra. Isso pode remodelar as nossas prioridades, o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver. Como nós gastamos o nosso tempo, como nós investimos os nossos recursos, o que não vamos assistir, o que não vamos fazer. Tudo isso pode ser remodelado com a perspectiva de que nós temos um tempo curto aqui nesta vida. Por isso a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Cada dia mais nós nos sentimos sufocados, não é verdade? O tempo parece correr assim das nossas mãos, irmãos. Nós estamos agora em agosto, daqui a pouco nós estamos celebrando o final de mais um ano. Você já parou para pensar nisso? Como o tempo tem voado assim? Vamos procurar remir o tempo. Como você tem investido a sua vida devocional? Como você tem investido o seu tempo em família? Como nós temos investido o nosso tempo de trabalho? Será que tem valido a pena só o trabalho? Temos tido tempo para as nossas famílias, para a nossa casa? Temos tido tempo para a igreja de Deus? Qual foi a última vez que você participou de uma reunião de oração? Mas é porque eu preciso no outro dia acordar cedo. Todo mundo precisa acordar cedo no outro dia. Às vezes uma festinha no meio da semana a gente vai. Às vezes um jogo de futebol no meio da semana a gente vai. Mas uma reunião de oração, às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos sem vir à igreja. Será que é mesmo falta de tempo? Será que é mesmo cansaço? Deixa eu fazer um desafio para você. Se a cada culto de oração que você vier no meio da semana, a gente bancar um salário mínimo para você, um salário, R$ 1.400 para você vir na quarta-feira orar, você vem ou não vem? Onde está o seu coração?
Onde está o seu coração? Agora eu garanto uma coisa para você. Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, mesmo com esforço, porque ninguém que vem na quarta-feira vem descansado, não. Todo mundo vem no limite, na força. Se você vier, eu garanto a você, eu garanto, que você receberá tantas bênçãos, você não deixará de vir. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Deus não deixa voltar de mãos vazias àqueles que o buscam fervorosamente. Agora, às vezes, nós somos tomados pela preguiça, pelo desânimo, pelo cansaço. E eu sei que isso acontece, não estou dizendo que não é uma realidade. A questão é quando você vence o cansaço para fazer outras coisas. Aí eu acho lindo. Superação. A questão é que você estará diante de Deus. E Deus é quem sonda o coração. Porque meu servo tem tanto prazer em outras coisas e não tem prazer em estar na minha presença? São coisas a nós pensarmos, a nós meditarmos. Porque nós somos tão hábeis em abrir mão do domingo, o dia do Senhor. Há irmãos que vêm um domingo, faltam 3. Com uma facilidade assim enorme. Nós precisamos repensar, irmãos, as nossas prioridades. A vida é curta. A vida é curta. E aquilo que eu almejo nesta vida, e tenho como razão principal da minha vida nesta vida, é o meu Deus. Nós somos guiados pelos nossos deuses. Se o seu Deus é Jeová, deixa Ele reger a agenda da sua vida. Deixa Ele controlar a agenda da sua vida. Agora, quando o nosso Deus é o nosso trabalho, a gente trabalha e descansa para trabalhar no outro dia. Porque o trabalho passou a ser aquilo que nos domina. E aí nós trabalhamos. Ou então quando os filmes, as séries, passam a tirar o nosso sono, a gente consegue passar mais tempo assistindo do que na presença de Deus. Estamos deixando muito claro qual é a nossa prioridade, o que mais satisfaz o nosso coração. Irmãos, essa mensagem não poderia deixar de nos ferir. Porque ela fala do modo de vida que nós vivemos. E o modo de vida que nós vivemos tem a ver com a nossa eternidade. Ora, se nós passamos, irmãos, vários dias sem falar com Deus, por que a gente diz que quer passar a eternidade no céu com Ele? Vá não, é muito morgado. É muito morgado. Se a gente não tem prazer em ler a palavra, orar e cantar louvor, o que é que a gente vai fazer na eternidade com Deus? Me diga. É só se livrar do inferno, é? Será que foi isso que Jesus veio fazer por nós? Só nos livrar do inferno? É por isso que as canções de hoje que falam a respeito do céu, falam de tudo menos de Jesus. Ruas de ouro, mar de cristal. Porque lá não haverá isso, não haverá isso, não haverá aquilo. Lá vai ser muito bom, porque vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Só não fala sobre Jesus. Além do céu azul, não haverá morte ali, as pessoas se emocionam, Não haverá tristeza nem dor. A questão não é o que não haverá. A questão é quem estará lá, é Jesus. E se você ama Jesus para viver a eternidade com Ele, você precisa amá-lo para viver os dias de vida que Ele lhe deu aqui. Porque se Ele é o seu tesouro aqui, Ele será o seu grande tesouro lá. E lá você terá satisfação total. Se nós chegarmos na eternidade, irmãos, e não tiver absolutamente nada, só tiver Jesus, nós estamos felizes. Porque Jesus é o que satisfaz as nossas vidas. É a razão de ser das nossas vidas. Aí a pergunta é, e por que quando nós não temos as coisas aqui e temos Jesus, nós não estamos tão satisfeitos? Por que esse afã, esse anseio de ter, de possuir? Será que nós não lemos na palavra que a vida é como um sopro?
que nós somos como a erva, que pela manhã somos plantados, à tarde secamos. Meus irmãos, porque nós valorizamos tanto as coisas e corremos tanto atrás das coisas e fazemos das coisas o objetivo maior das nossas vidas. Se nós temos Jesus, Ele é a razão da nossa esperança, a razão da nossa alegria, Ele está conosco o tempo todo e nós muitas vezes não damos o devido valor à presença de Jesus. As únicas vezes que Jesus escuta as nossas vozes cantando louvores é na igreja. Que voz é essa? Uma semana que eu não escuto. As nossas orações são só na igreja. A nossa leitura bíblica é só na igreja. E passamos a semana todinha longe de Deus. Depois chegamos aqui no domingo, dizemos: eu te amo, ó Senhor, tu és o amado da minha alma, e choramos. Que falsidade nossa, irmãos. Você já imaginou ter um namorado assim? Passa a semana toda sem te ver, nem liga, nem nada. Um marido assim. Aí quando chega num dia, te abraça e diz: eu te amo. Eu não conheço essa voz, não. Tu me ama, nem ligasse para mim, nem se preocupasse em falar comigo. A gente nem tem contato, a gente nem tem comunhão. Às vezes é assim a nossa relação com Deus. Mas hoje Ele nos convida a sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Se você ama ao Senhor, tenha um amor firme. Se você ama ao Senhor, tenha um amor inabalável por Ele. Não permita que as tristezas da vida te desanimem, te tirem do caminho. E sempre abundante. O nosso amor pelo Senhor deve ser sempre superado todos os dias. Nós devemos amá-lo hoje mais do que amamos ontem. E sabendo que no Senhor, tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, não é vão. Haverá uma recompensa reservada para nós. Meus irmãos, eu encerro convidando cada um de vocês a refletir, a começar de mim, sobre como nós temos investido o nosso tempo, os nossos recursos, mas acima de tudo, como vai o nosso coração. Onde estão as nossas afeições? Onde está o nosso amor maior? O que tem feito o nosso coração palpitar de alegria? O que tem feito arder o nosso coração de amor? O que é que arde o seu coração? O que te faz encher de paixão, de gozo? Qualquer outra coisa que não for o Senhor está na prioridade errada do coração. E se a sua satisfação é Ele aqui, certamente você terá uma satisfação eterna com Ele na Nova Jerusalém. Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Sabemos, Deus, que ela muitas vezes promove em nós tristeza. Mas é uma tristeza boa. Tristeza que produz arrependimento. Ó Deus, Tu é aquele que nos fere e também nos sara. Ó Deus, nós queremos reconhecer nesta noite que nós precisamos viver com os olhos na eternidade. Que nós não podemos, Senhor, ser guiados pelo nosso próprio coração, nem pela cultura dos nossos dias, nem pela influência dos stories do Instagram dos nossos amigos, que parecem viver a vida mais feliz do mundo. Restaurantes, comidas, viagens, bebidas, música, festa. E muitas vezes nós ficamos abalados, achamos que vivemos uma vida menos intensa. Ó Deus, infelizmente, às vezes a nossa mente ainda está muito agarrada às coisas deste mundo. Tua palavra nos diz, Senhor, que quanto aos ímpios que parecem viver uma vida abundante, eles vão acordar como de um sono. Na verdade, como de um pesadelo. Eles terão que lidar de pronto
com a realidade da eternidade longe do Senhor. Mas para nós, Senhor, servos do Senhor, ainda que numa vida limitada de dificuldades, de lutas, quando nós despertarmos, Senhor, para a Nova Jerusalém, nós estaremos na Tua presença. E não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, nem pranto. E o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ó Senhor, não permita, Pai, que nós troquemos as realidades. Vivamos pelo que os olhos podem ver e deixemos de perceber a realidade da vida vindoura. Nós queremos viver aqui, mas com os olhos, com os prazeres, com as afeições, com as paixões voltadas toda para a eternidade, Senhor, na Tua presença. Conduz-nos aqui nesta vida, Senhor, para que possamos viver uma vida santa, agradável a Ti. E que quando chegar o grande dia que a trombeta soar, se nós estivermos vivos, nós vamos ver a transformação que o Senhor fará nos nossos corpos. Se não, Senhor, quando nós morrermos, ao soar da trombeta, nós vamos ressuscitar para viver eternamente ao Teu lado. Mas uma coisa é certa, Senhor, é necessário que esse corpo que viu a corrupção se revista de incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revista de imortalidade. E nós viveremos eternamente em Tua santa presença, onde não haverá nem morte, nem choro, nem dor, nem tristeza. E nós vamos mergulhar no Teu ser e viver eternamente contigo. Dá-nos essa graça, esse prazer. Enquanto vivermos aqui, nos ajuda a remir o nosso tempo, a administrarmos melhor a vida que Tu nos deste, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre.